Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, Viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Somos a geração que está aguardando os céus se rasgarem. E ele voltará. É muito interessante, então, que para a segunda vinda, os que contam, os estatísticos, eles contam o quê? Que existe mais de 2.400 referências no que concerne a segunda vinda. A nossa igreja, se Jesus voltar e alguns de vocês ficarem aí, não foi porque o pastor não pregou. Mas eu espero que isso não aconteça. Nós queremos, aleluia, nós queremos que, como diz lá em 1 Tessalonicenses, eu gosto demais daquela parte. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles dos nossos que já partiram, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Olha, o mundo não tem esperança e aqueles que se dizem crentes, mas são vacilantes, também não têm esperança. Aqueles crentes, são vários, né? De várias igrejas. Você vê que essas pessoas não têm vida, não reproduz Jesus nos atos. E até pastores também. O negócio é sério. Gente, isso aqui, olha que gostoso isso aqui. Em meio à pandemia, já disseram que vai vir algo pior do que essa pandemia. Né? Os cientistas, não é? Olha, se prepara que tem coisa pior. Meu irmão, e daí?
E daí? Cadê os que se chamam pelo nome do Senhor? Não, eles foram embora. Cadê os que se chamam pelo nome do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, porque não tem que temer nada se a sua fé é fé genuína, porque o Espírito Santo te protege. Quem é que durante essa pandemia experimentou proteção em todas as áreas, seja financeira, seja saúde? Quem? É uma realidade. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, primeira vinda, não foi? Primeira vinda. Assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Está falando de quem? Desde os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, a era da igreja, e está falando daqueles santos que entre nós foram levados. Quem lembra do pastor Geraldo Augusto? Está na glória. Pastora Marluce, glória. Pastora Alcenira, glória. Severino da Mata, glória. E muitos outros irmãos, glória. Então eles já estão lá. E nós estamos aonde? Nós estamos na terra. Estamos ou não estamos? Olha só o que a palavra de Deus ela diz. Trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, gente, isso é gostoso, tá? O Senhor avise ao Kremlin, avise ao Washington, avise a China, avise aos déspotas deste mundo, avisa aqueles que ignoram Deus e tentam humilhar o povo de Deus. Olha o que está reservado para aqueles que são crentes de verdade. O Senhor descerá dos céus. Eu vou repetir. O Senhor descerá dos céus. E sabe o que é que vai acontecer? O reboliço dos cemitérios. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde é que estão os vivos? Quem está vivo ainda aí? Aleluia. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados. Sim, você vai estar lá no teu emprego e de repente não vamos ter outro encontro na igreja. Vamos encontrar lá. Fala comigo. Toda igreja, vai lá. Arrebatados. As mulheres, vamos lá, puxa lá, mulheres, fala lá. Os homens, todos juntos, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Isso é novidade para vocês? Isso não mexe com vocês, não? Se vocês estão pensando que o reino de Deus é para reinar aqui nessa terra, você ouviu um evangelho errado. É o evangelho errado. O reino de Deus não é para reinar aqui embaixo, não. Ele é o nosso rei e ele vai voltar. E aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, o nome está escrito no livro da vida, os que partiram para a eternidade já estão lá, né? Ressuscitarão. E nós, alguém aí paga funerária? Alguém aí paga plano funeral? Alguém aí tem jazigo perpétuo? Não é pecado ter, mas é bom que você saiba, não vai precisar. Você vê como é que os crentes ficaram desviados, debandados, carnais, mundanos. Eles não vibram com essas coisas, não. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho um compromisso. Nós não somos preparados para essa terra. Nós somos chamados para a glória, gente. Vocês se desviam porque vocês não pensam nas coisas que são do alto. Já tem gente aí que já foi chuva, hoje é um pinguinho, não é nada.
Gente, vocês têm que ouvir a palavra e eu não estou de brincadeira não, cara. Esse é o meu estilo. Glória a Deus. Deus me chamou para pregar o que Paulo pregou, o que eles pregaram. Não estou aqui para pregar uma coisa que alguém queira, o pessoal vai gostar. Eu vou pregar o que agrada a Deus e que vai te levar para o céu. O que vai te afastar do inferno. O que vai te tirar da carne, do mundo, e você ser crente de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu amado irmão, estaremos para sempre com o Senhor. Os crentes de hoje não querem estar com o Senhor, não. Você veja o choque de visão com aquilo que muitos crentes vivem hoje em função e diferente realmente da igreja primitiva. Diferente de vários santos de diversas épocas. Meu Deus do céu, eu até digo o seguinte: com esse período de pandemia, tanta desgraça, era para estar voltando desviado, era para os templos estarem cheios, não é para os pastores estarem implorando o povo para vir para a igreja, não. Vem, irmão, para isso, vem para aquilo outro, olha, vai ter isso, é para você vir. É tempo da gente se consagrar, porque para não sermos surpreendidos. Olhe para quem está ao teu lado e diga, fala assim: você sabia que o tempo está próximo? Pastor Miranda, senhor, quando o pessoal está na gandaia, não tem hora. Quando o pessoal está na carne, está no mundo, não tem hora. Eu não estou com pressa aqui não é? A pessoa também não é obrigada a ficar ouvindo, né? Se quiser virar as costas para a palavra, é problema dela. Mas fale aqui alguns sinais, por que temos que estar atentos. Pode ser que a gente não tenha outras reuniões, pode ser que a coisa aconteça mais rápido. Ouçam, acreditem, no calendário dos estudos proféticos, o que está faltando acontecer agora é o arrebatamento da igreja. O Pentecoste já teve, Jesus já morreu, ele já ressuscitou. Vocês entenderam bem? O que está faltando agora é o retorno, é a volta. Eu não sei se dá tempo para falar tudo, pastor, mas alguns sinais para a gente acordar, alguns sinais. Sim, senhor reverendo, a gente quer louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, Glória profeta de Deus. E é interessante, depois dessa exposição magnífica, o Senhor Jesus, na sua última semana na terra, um dos assuntos que ele vai trazer é a sua segunda vinda, depois da sua morte. E no capítulo 24 de Mateus, eu poderia abordar alguns outros evangelistas, mas a partir do capítulo 24 de Mateus, os apóstolos, os discípulos, estavam tão impressionados com a construção megalomânica do templo de Herodes, e traz então Jesus para mostrar a construção, aquelas pedras colossais que foi a construção, e o Senhor Jesus então, olhando para eles, a partir do capítulo 24, do versículo 2 em diante, o 3, ele diz o seguinte: olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso falando para aquela época, os apóstolos estavam olhando para o Salvador, mas como? É o mesmo do que falar para Noé, que na época de Noé ia chover, cair chuva, água do céu, nunca tinha chovido na terra. E aí agora o Senhor Jesus vai dizer a ele o seguinte: olha, esse templo será derrubado. E para você ter uma ideia, no ano 70 da era cristã, o general Tito adentra Jerusalém e destrói o templo que foi construído por Herodes completamente. Quando você vai a Israel hoje e você vê o muro ocidental, o muro das lamentações, não é o muro do templo, porque o templo foi derrubado como o Senhor Jesus disse. E foi o primeiro sinal que ele iria vir na sua segunda vinda. E aí ele começa a dizer o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando ele e seus discípulos, em particular dizendo: quando serão essas coisas? Que sinal haverá do fim do mundo? E aí Jesus disse o seguinte: cuidado, ninguém pode enganar vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Hoje no mundo há 1.200 pessoas dizendo eu sou o Cristo. Um é do Paraná, o INRI, brasileiro. E ele diz mais: enganarão a muitos, e ouvirei falar de guerras ou rumores de guerra. Não, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. 8 países no mundo declararam: temos armas nucleares.
E um frente ao outro pode acabar e surgir uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Hoje, atual, a qualquer momento. E ele diz, mas porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. 17% da população mundial morre de fome. A ONU trouxe agora uma estatística e disse o seguinte, que até 2030, de 5 crianças que nascem, 2 a 3 não terão o que comer. Ele diz mais, haverá pestes. Coronavírus é o quê? Peste. Como foi a cólera, como foi a gripe espanhola, o SARS, como foi tantas outras ao redor do mundo. E ele vai dizer mais, mas todas essas coisas é o princípio das dores, então vos hão de entregar, ser desatormentado, matar-vos-ão, seriam odiados por todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Existem 62 países no mundo que odeia cristão, e que ser cristão lá é custar a vida. Um deles é a China. Mas quanto mais mata cristão na China, mais crente prega o evangelho na China. Porque a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus ninguém mata. E ele diz mais, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui, meu irmão, quando fala de falso profeta, é diferente daquele que se diz o Cristo. Falso profeta é aquele que em nome do Cristo faz atrocidades contra a doutrina bíblica. E aí você tem os falsos profetas mundiais, falsos profetas brasileiros, falsos profetas dentro do segmento evangélico. É uma espada que cura, uma espada que expulsa demônio. Não é mais o nome de Jesus, não é mais o poder do nome de Jesus. É uma vassoura que traz o poder do Espírito Santo. São falsos profetas, homens que mandam comer grama para ser curado, passar aerosol nas feridas. Quer dizer, falsos profetas que surge. E o que dizer das igrejas midiáticas, o entretenimento, prender a sua atenção a partir de um programa de boate dentro de uma igreja, luz apagada, o som assim, o som assado, para mexer com o emocional. Mas o que salva não é uma luz apagada. Vocês ouviram aqui o nosso reverendo pregar o evangelho pleno, genuíno, o que leva você para o céu, é isso que salva. Glória a Deus. E ele diz mais, e por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Quando fala de iniquidade, nós temos que mostrar o todo da iniquidade. Nós temos hoje, o Brasil tem 62 tipos de gênero. O que era para ser macho e fêmea, hoje tem 62 tipos. Isso é iniquidade. E essa ideologia vai para as escolas, vai para o poder midiático, dentro de um celular, que a mãe e o pai pega e dá para o filho. Em vez de dar a Bíblia, dá a palavra, dá a moral, dá o costume, ensinar como não mentir, não roubar, vai dando um celularzinho para formar a cabeça com Lucas Neto da vida, e aí daqui a pouco não sabe por que o filho se levanta e diz, não sou mais homem, não sou mais mulher. Sim, senhor. Olha, isso é muito sério, gente. Veja bem, na nossa igreja lá em Ribeirão Preto, uma menina de 11 anos, daqui a pouco a mãe pega o celular, e ela estava conectada, né, pastora Cristina, com várias gente de várias partes do Brasil. E ela disse, bom, eu agora sou pansexual. 11 anos de idade. 11 anos de idade. Eu espero que está sendo feito um trabalho com ela, né, assistência lá com a pastora, mas é muito triste a situação. Por favor, vocês levem a sério isso aqui. Tá? Deus nos deu recursos para lutarmos com a palavra de Deus. Então está na hora do pai se tornar um educador, a mãe educadora, tá? São tempos trabalhosos. Por exemplo, vocês não levam a sério as coisas na sua empresa? Levam ou não levam? Se não, dança. Sim ou não? Seja um executivo, seja um profissional, não é isso? Leva muito a sério, mas você não leva tão sério a educação do seu filho. E isso vai ser provado. O que é que está faltando? É se temer a Deus e olhar para este livro aqui, ó, que Santo Agostinho dizia o quê? O que tuas escrituras dizem, tu o dizes. Então, o que a palavra fala sobre casamento, sobre família e sobre educação? Os filhos estão correndo perigo, existe um projeto, não é, maligno internacional para desconstruir a família como Deus criou. E as crianças, eles já disseram, nós vamos atrás dos seus filhos. Então é preciso
levar isso muito a sério, pastor, por isso que eu te interrompi. Senhor, reverendo, glória a Deus. Isso é tão sério porque o evangelista Mateus, ele vai dizer que esse tempo do fim é como o tempo de Noé. O evangelista Lucas vai dizer que era como o tempo de Ló. Ou seja, Noé, como hoje não se dá valor à palavra, como na época de Noé, Noé estava ali como pregoeiro da justiça, construindo aquilo que Deus mandou para a salvação dele e de sua família. E Jesus ele fala no tempo de Noé, não é isso? Comiam, bebiam, casavam, plantavam, quer dizer, estavam focados naquilo que é material, só as coisas daqui, até que, surpreendentemente, veio o dia que ele entrou na arca e veio o dilúvio. Meus amados irmãos, eu estou crendo num reavivamento. Eu creio que ainda existem os 7.000 que disseram, não, nós não vamos dobrar os nossos joelhos. Nós vamos ser como foi a igreja no primeiro século, cheio do Espírito Santo, querendo ganhar as almas, querendo participar. Eu achei lindo esse testemunho, já tem projeto Jesus em minha casa, não é? Porque os tempos são maus, ou você é crente ou você não é, ou você é de Deus ou você não é, ou você abraça o projeto de Deus ou não abraça, não é? Deus não vai levar ninguém para o céu, não pense que Deus vai pegar você e vamos para o céu, tem que ir para o céu, você vai se você quiser, Ele quer que você vá se você crer. Ninguém vai se casar com a pessoa obrigada. Um homem e uma mulher não vão se casar obrigados, não é isso? Deus também não é assim. Deus não é como o espírito da ideologia socialista e comunista, né? Por compulsão. Não! Escolhei hoje a quem se vais. Disse Josué, se vocês querem servir aos deuses que serviram os vossos pais, é um problema de vocês. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quem é que está aqui e diz assim, eu vou a partir de hoje firme com Jesus? Eu vou ficar mais firme, eu vou buscar um relacionamento com Deus, vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Amém? Visita a igreja primitiva lá, em Atos dos Apóstolos. Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vai. E aí, para a gente terminar e concluir, 3 cientistas americanos tentaram dar uma resposta às catástrofes mundiais. Al Gore, Alan Weisman, e eles começaram a pensar o seguinte, como explicar por que terremoto? Como explicar os maremotos? Como explicar o aquecimento global? E eles mostraram o seguinte, o problema somos nós. Para que a Terra consiga se recuperar, tinha que dar ela 30.000 anos sem ser humano nela para ela se recuperar. E aí um deles escreveu um livro chamado Mundo Sem Nós, foi o Al Gore, e ele coloca embaixo o seguinte, ele faz uma estatística na época, porque nascem 3 por segundo. Então, se nascem 3 por segundo, 200 e tantas mil pessoas por dia, então como vamos conseguir tirar todo mundo do planeta e dar 30.000 anos para ele se recuperar? Ele diz, impossível. Mas aquilo que eles chegaram pela ciência, nós chegamos pela revelação. E o Senhor Jesus disse o seguinte, que olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e é para lá que nós iremos. E ele diz no final do versículo, para a gente terminar, ele fala aqui o seguinte, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado. O Instituto Billy Graham fez uma das maiores pesquisas americanas de evangelismo do mundo, e descobriu que todos os vilarejos, cantos desse planeta já ouviu falar do evangelho. O tabuleiro está pronto para ele vir a qualquer hora. Quem quer ter mais paciência? Não temos se não formos cheios do Espírito Santo. Quem quer ter mais fé? É o Espírito Santo. Quem quer ter alegria, independentemente de uma tribulação, porque tribulação a gente tem mesmo. Tribulação faz parte. Provação faz parte. Mas cheio do Espírito Santo, você, como Paulo vai dizer, aprendi a estar contente em qualquer situação. O que é estar contente em qualquer situação? Não permitir que as coisas que vêm contrárias, e elas surgem muitas, interfiram no seu humor. Porque você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida. E se alguma coisa contrária está acontecendo, Deus está permitindo para poder te equipar mais. Então você vai dar um glória a Deus, vai cantar na prisão ou na tribulação como Paulo. Isso é ser crente. Mas essa tribulação e essa provação, ela acontece também, nós vamos aprender, porque Deus permite. Porque Ele agora quer levar a gente o que há? Desenvolver a salvação.
não se desenvolve sem tribulação, não se cresce sem provação. Irmão, não tenha medo de nada, sabe por quê? O que você tem que ter medo é de pecar e é de sair da presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, venha o que vier, você vai passar. Ah, pastor, eu caí. Levanta! Caiu? Mas por que ficar caído? Ah, pastor, eu estou sem força. Aqui ele te dá poder. Ah, pastor, o pecado que eu cometi é muito grande. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu quero te trazer para você olhar o que Jesus fez. E o que Jesus fez? E foi pregado, está ali escrito, não está? Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Quero agradecer e louvar pela vida do nosso reverendo, né? Glória a Deus, né? Pela pastora Cristina, a avó, a presbítera Maria, né? E eu estou aqui, reverendo, para dar um testemunho de cura, né? Eu estive muito doente, né? De uma infecção urinária, passei muito mal, né? Dessa infecção urinária. Então, assim, eu estava numa situação que era da cama para o banheiro, quando eu poderia, né, levantar, que era o único, assim, que eu poderia estar indo, só levantando da cama para o banheiro e sempre me apoiando, assim, agachada. Não conseguia, né, ficar, assim, reta. Era só deitada, assim, parece que fosse cair, assim, toda essa parte aqui de baixo, né, da minha barriga. Então, assim, eu passei muito mal. Só quem já sofreu de uma infecção urinária sabe, é uma dor terrível, né? Então, assim, eu e meu esposo, nós determinamos em oração, né? E essa oração, reverendo, foi domingo passado, né? Retrasado. E a gente orando, essa dor sumiu. Para a honra e glória do Senhor, reverendo. Glória a Deus, reverendo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sim, muito obrigada, reverendo. Né? Eu sou um grande, né, homem de Deus, né? Um grande pastor, um profeta que nos ajuda, nos apoia, nos incentiva, né? Muito obrigada pela sua vida, que Deus abençoe muito, né? Lhe guarda, protege, Senhor, e todos os pastores, né? Esse ministério, né, maravilhoso, tremendo, pastor Daniel também da intercessão, né? Glória a Deus pela vida dele. Mas por
como chamas de fogo. Tudo que eu faço, tu sabes, ó Senhor. Conheces o meu pensamento, sondas o meu coração. Sabes quando deito e me levanto. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Yeshua. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim, Jesus. Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração. E eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial,
O Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que um milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.